Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Pode Liderar Mais. Estamos aqui ao vivo com uma série de entrevistas. Nós estamos aqui semanalmente entrevistando os pré-candidatos à Prefeitura da cidade de Londrina. Eu e a Alessandra aqui vamos fazer a apresentação hoje. Seja bem-vinda, Alessandra. Boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A nossa colega Corroxa aqui que vai nos ajudar a conduzir esse episódio, esse programa. E lembrando a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal do YouTube, vai lá, procure Pode Liderar, faça a sua inscrição, faça parte da nossa comunidade, da nossa rede e o nosso Instagram também, Pode Liderar. E quando você entrar no nosso YouTube, nós temos vários conteúdos lá que você pode replicar isso, produzir, para os seus amigos, para os seus familiares. Quanto mais pessoas você enviar isso aí, melhor para nós. E lembrando de deixar sempre aquele joinha, o like, que para nós é muito importante, né, Alessandra? E compartilhar o conteúdo aí. Compartilhar, exatamente isso daí. Semanalmente nós estamos aqui trazendo muita informação. O Pode Liderar, gente, é um podcast da cidade de Londrina que fomenta muito conteúdo para o mercado imobiliário, mercado condominial. Então você que está nos acompanhando, nos assistindo, são conteúdos relevantes, como nós estamos aqui hoje, trazendo para a cidade de Londrina a oportunidade dos pré-candidatos poder explorar um pouquinho as propostas para que chegue até a nossa comunidade, tá? E lembrando, Alessandra, que este episódio, o nosso programa, é um oferecimento da ProSecurity, gente. A ProSecurity é uma empresa que está há mais de 37 anos no mercado, trabalhando em terceirização de mão de obra, com muita experiência, tecnologia nos serviços de portaria, zeladoria, vigia. Além disso, eles têm um sistema que é um controle de acesso robusto, incorporado com a inteligência artificial. Qual que é esse sistema, Alessandra? É o Let.Me. É a Let.Me. Já instalado em vários pontos aqui em Londrina, em vários condomínios. Tem sido um grande sucesso, 24 horas monitorado. Sucesso absoluto. Então, se você precisa lá no seu condomínio, no seu comércio, na sua indústria, qualquer que seja o seu negócio, procure a ProSecurity, tá? Eles vão ter toda essa ferramenta, esse material para atender a sua empresa, o seu condomínio, principalmente trazendo segurança e comodidade para vocês, ok? Bom, então hoje mais um episódio do nosso Pode Liderar e o nosso convidado hoje aqui é o pré-candidato Thiago Amaral. Thiago, seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite de estar aqui contribuindo para a nossa cidade. Eu que agradeço, prazer estar aqui, Paulo, obrigado pelo convite, obrigado, Alessandra, é uma oportunidade muito boa e já tenho aqui, quero parabenizar vocês por esse nome espetacular, o Pode Liderar, porque liderança é uma vocação natural da nossa cidade de Londrina, nascemos para liderar e não podemos ter medo de liderar e nem de ser grandes. Então, estamos juntos aí, já gostei. Ótimo, maravilha. Muito obrigado por feitas as apresentações. A gente seguir, para vocês entenderem, então nós temos feito isso com todos os pré-candidatos. Então nós temos algumas perguntas que nós vamos falar relacionado ao mercado condominial, de propostas que nós entendemos, que são demandas que nós recebemos, Alessandra? Sim, nosso Estamos dia a dia. envolvidos aí no dia a dia, nos condomínios, no nosso mercado. E aí, feito isso aí, nós temos algumas perguntas que nós listamos aqui, na qual nós iremos fazer para o pré-candidato, para ele poder explanar, explorar todo este conteúdo, ok? Pré-candidato, todo mundo que vai morar em condomínio quer segurança, A gente fala sempre em segurança e uma das questões que a gente tem visto bastante, a gente já tem discutido dentro do nosso segmento, é com relação aos monitoramentos. A gente fala, alguns condomínios hoje, alguns bairros têm feito isso. A gente pegar na própria Gleba, a gente tem uma empresa, inclusive é uma empresa patrocinadora nossa, a ProSecurity, junto com a GSS Intel, eles colocaram um poste numa das ruas. Qual que é a rua? Eu não vou lembrar agora, ali na João Rus, não lembro agora, na qual a gente consegue fazer todo um mapeamento, um monitoramento ali territorial, A gente gostaria de saber se você teria algum projeto, como você pretende administrar isso, de forma que o poder público mais a segurança privada pudesse se juntar para trazer um pouco mais de segurança, controle, com uma cidade vigiada, que pudesse explorar isso para outros bairros, enfim, não concentrado só em um bairro específico. Estamos atrasados em relação a isso, Essa é uma prática que a gente já tinha que estar muito avançado, muito evoluído, é algo que já tem acontecido em outros locais do Brasil e inclusive mundo afora.
A gente sabe que a segurança pública hoje, você pensar só com efetivo de segurança pública, de policial, ou até mesmo empresas de segurança privada e guarda municipal, não é o suficiente. Não tem como você pensar em ter uma viatura em cada esquina. Exato. Isso não vai acontecer. E, infelizmente, por outro lado, a gente tem que saber, quem conhece segurança pública tem que saber que a oportunidade faz o ladrão, ditado mais clássico que a gente tem já, né? E é uma realidade dentro também da segurança pública, isso de fato acontece. Se você não tem ninguém te olhando, se você não tem uma viatura, se está fácil para você cometer aquele crime, às vezes é a oportunidade que você precisava. Então, segurança pública ela tem que ser pensada também, muitas vezes, em como inibir que o roubo ou o furto aconteçam na tua localidade. E como é que a gente faz isso? Com sistemas de monitoramento. Quais sistemas de monitoramento? Qualquer um não serve. Qualquer um não serve. O que serve é sistemas integrados. Então, a grande dificuldade para esse modelo de câmeras, que é um modelo que, inclusive, está trabalhando, eu tive a oportunidade de discutir ele junto com moradores da Gleba. Eu não moro na Gleba, mas junto com moradores da Gleba. 2017, talvez, 2016, 2017, não tenho certeza agora, mas acho que foi... 8 anos, mais ou menos 8 anos. Eu acho que foi mais ou menos por aí, e eu tive essa oportunidade de discutir, e eu me lembro perfeitamente que um dos pontos que nós colocamos foi o seguinte: o sistema que você está colocando é para quem? É para ser acessado pela empresa? É para ser acessado pelo condômino? Se for, você vai conseguir, o máximo que vai conseguir é ter a sua própria vigilância. Sim. Agora, se você jogar ele na rede da segurança pública, onde a Guarda Municipal, a Polícia Militar tem um acesso, você vai conseguir utilizar aquela tua câmera também para integrar no sistema municipal. O que vai te dar isso? Isso vai te dar uma capacidade de resposta maior. Porque qual é a ideia? Se você tem um furto, se você tem um roubo, se você tem algum tipo de alerta, ou você tem algum carro que é furto de roubo que passa por ali, se você tem isso conectado com a estrutura pública, uma câmera adequada, num sistema adequado, é bem provável que quando acontecer o furto ou o roubo ou esse carro passe, você automaticamente consiga acionar a resposta do poder público de forma mais rápida. Perfeito. Se o poder público acessa a tua câmera, o que você ganha com isso? Não é evitar ou inibir totalmente que aquilo aconteça. Isso vai acontecer com o tempo. Mas pode ser que o furto ainda aconteça. Mas você vai ter a chegada da polícia já mais bem orientada. Imagine só, ou ela chega no escuro ou ela chega sabendo o que está acontecendo. Se for um assalto ou um roubo ou alguma coisa que tem ameaça com vítimas, imagine a capacidade que a Polícia Militar não tem de chegar lá já pronto para aquilo que vai encontrar. Então a capacidade de resposta é muito maior. Diferente da chamada, né? Ligação que era antigamente. Eu só sabia do fato quando ele chegava no local. Exatamente. E a elucidação do crime também ela fica facilitada porque se você tem uma câmera, automaticamente a tendência é que você consiga identificar, mas o suspeito estava com a touca. Mas ele não vai andar a gleba inteira de touca, né? Porque senão o suspeito... já está claro quem que é o suspeito. Então, assim, ele vai ter que tirar em algum momento. Então, ele vai estar com a mesma roupa, você conseguir pegar aqui em algum momento. Então, se você não pegar na hora, você vai ter uma capacidade muito maior de solucionar o crime com a Polícia Civil. Então, a ideia nossa é incentivar essas redes. Né? A Prefeitura ela tem esse papel. Organizar isso, criar um modelo, transmitir aos nossos condomínios o modelo que a gente espera que a gente precisa de câmera, que comunique certinho com aquilo que a gente está fazendo lá. E talvez, e por que não ceder, às vezes até mesmo licenças de software para facilitar esse processo. Então, o mais importante aqui é a integração das câmeras, que passa pela qualidade delas e pela liberação desses certificados, desses softwares para você poder acessar. Tá? Então, isso aí é o que a gente quer fazer. Perfeito. Ok. Bom, agora a próxima pergunta, assim, é que hoje, né, nós lá na Gleba, eu acho que acredito que não só na Gleba, em outros bairros também de Londrina, os condomínios enfrentam o problema com lixo, né? O lixo reciclável tem sido, assim, um grande problema, né? Não existe, né? E agora, assim, coleta, né? O que tem, né, desse projeto voltados para a sustentabilidade, né? Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre também o IPTU verde, o que o condomínio precisa fazer para ter, né? Seria alguma proposta relacionada a isso, para que os condomínios ou o próprio contribuinte pudesse ter um incentivo, como nós temos na nossa cidade vizinha, Maringá, hoje tem um projeto de IPTU verde, e em Londrina nós não temos nada, não temos nenhum incentivo disso daí, né? Então, se você teria alguma proposta, e como você
vê isso para o município? O IPTU verde, você tem que saber usar ele, né? Porque tem algumas questões até que tem no IPTU verde, que seria até a utilização, né, de fotovoltaicas. Isso. Você vai ter ali até a plantio de árvores, enfim. Uma série de requisitos. Exatamente, né? Então você tem algumas coisas. Mas para nós, Londrina, o que seria talvez o mais importante? Justamente integrar a coleta seletiva aqui ao IPTU verde. Essa talvez seja a grande jogada. Só que a dificuldade é o seguinte: hoje talvez o maior problema não seja do cidadão, né? Porque o cidadão está reclamando da falta da coleta seletiva. Exato. Em todos os lugares que a gente vai, a pessoa, coleta seletiva. Então, assim, quando você não tem uma coleta seletiva, como é que você estimula né, o cidadão a separar o lixo? Ele não separa. Eu tenho na minha casa os dois lixos, né? Rejeito. Exatamente. E o reciclado. E o orgânico. Mas o orgânico e o rejeito nós não temos coleta. Exatamente. Não então, adianta falar para eles falar, faz orgânico e rejeito, porque no caminhão de lixo só pega rejeitos e recicláveis. Então já começa por aí, né? Exato. Então, quando você não tem esse sistema, então automaticamente você arrebentou a cadeia. Né? Você destruiu todo o sistema teu de uma cidade sustentável. Né? Começa por isso. Eu me lembro, talvez, não sei se todo mundo vai se lembrar, mas uma das campanhas mais famosas que a gente teve no Brasil foi a campanha da coleta seletiva em Curitiba. Né? Tinha um sloganzinho lá: o lixo que não é lixo não vai para o lixo. Separe. Né? Isso, assim, quem teve contato com isso em algum momento, lembra. Então é uma cultura. Implementar a cultura numa cidade, gente, de lixo seletivo é uma das coisas mais difíceis. Qualquer cultura é difícil você implementar. Mas Agora, destruir a cultura é fácil. Basta você desincentivar. Então, quando o poder público ele desincentiva, aí acabou. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que implementar esse sistema. Aí a gente pode falar, não é aqui uma promessa, não é aqui um compromisso, mas nós estamos avaliando. Até mesmo a utilização, contrapartidas, que pode ser em desconto, que pode ser em formatos de pagamento diferenciado, ou até de alguma outra forma, né? Que não necessariamente precisa ser financeira. A gente pode ter outros tipos de incentivos, de estímulos. Mas uma coisa eu garanto: se nós não tivermos esse sistema de separação, dificilmente a gente consegue trazer para cá uma tecnologia para utilizar o resíduo que é produzido hoje como matéria-prima para alguma coisa. Acho que esse é o grande desafio. Londrina tem que olhar, tem que pensar de forma grande. O lixo hoje, gente, praticamente em qualquer lugar do planeta, ele não é mais considerado um lixo. Não. Ele é considerado matéria-prima. Nós estamos falando agora de trazer para cá, para Londrina, um investimento pesado de 100 milhões de reais para fazer um gasoduto entre Maringá e Londrina, que tem como propósito justamente a transmissão ali de biogás, né? De gás natural e o biogás, que seria do metano, que é produzido através de compostagem, através de processos de decomposição e que vem da matéria-prima, que é o resíduo orgânico. Né? Então, assim, o oeste do Paraná, não precisa ir longe, o oeste do Paraná, com as suas agroindústrias, eles, vocês têm ideia de quantas usinas de biogás hoje nós temos já credenciadas no Paraná? Não faço ideia. Mês passado tinha 200 e esse mês 247. Em um mês o Paraná teve novos pedidos de licença, 47 pequenas usinas de biogás. Onde é que está isso? Está na região oeste. Por quê? Porque é pegando todo o produto, né? Não o lixo, mas o produto que seria lixo para alguns, mas o resíduo que você tem dali, para transformar em energia. Energia limpa, barata. Com certeza. Né? Então, nós estamos falando aqui de ser sustentável, economicamente viável e melhor para a nossa cidade. Então, assim, a gente não quer lixo acumulando. Isso não existe mais. E eu vejo que eles se preocupam com isso. Até na hora de separar nos condomínios, eles falam, poxa, mas não tem o lixo orgânico. Aí eu fico explicando que nós não temos ainda essa seleção de lixo orgânico e rejeito. É uma coisa que tem que estar na pauta, assim, em primeira hora. Não sei exatamente se a questão aqui é contratual, né, com a empresa que está fazendo esse trabalho, se é apenas uma questão de cultura, eu não sei, mas isso
Isso precisa É importante. ser... Não tem lógica, né? Importante. Com todo respeito, Sim. não tem lógica isso não acontecer no dele. Temos que fazer acontecer. E vamos fazer. Ok. Bom, pré-candidato, nós vamos entrar agora para uma série de perguntas, né? Nós temos 6 perguntas aqui. E aí nós vamos perguntar para o pré-candidato. Você tem 3 minutinhos para responder essas nossas perguntas aqui, ok? Ok. Vamos lá. Desenvolvimento econômico e emprego, né? Como você pretende atrair novos investimentos para a cidade de Londrina e gerar mais empregos, né? E fortalecer o comércio local e até o empreendedorismo, né? Hoje a gente vive no mundo empreendedor, né? A gente vê, né, o país incentivando isso, enfim. E como que você pretende lidar com isso na nossa cidade? Eu gosto de uma palavra, mentalidade. Nós temos que recuperar em Londrina a mentalidade empreendedora, liderar. Nós temos que recuperar essa capacidade de desenvolvimento, de respeitar o empreendedor, de respeitar quem dá a cara, de respeitar quem tem boas ideias e quer colocar aquilo em prática. Hoje, infelizmente, o empreendedor não é valorizado. A nossa cultura hoje de Londrina, ela ainda está em perseguir aquele que produz. Em perseguir ou criar dificuldades com aquele que está tentando gerar emprego. E isso acontece desde o setor de eventos, setor de shows, né? Bares, restaurantes. A gente não conseguia enxergar um caminho alternativo simplesmente ao fecha tudo. Isso vai matar a nossa cidade. Londrina é viva, né? Londrina é uma cidade muito viva. Você pegar o centro da cidade, a gente fala assim, cultura. Historicamente, Londrina é um exemplo de cultura. Então, nós temos grandes centros culturais, grupos culturais que geram riquezas com isso. Mas, para você fazer uma apresentação hoje num teatro, o teu ICMS, o teu ISS hoje é de 5%. É o mais alto ISS que existe, é esse ISS de evento, né? Então, assim, aí você vai para a cidade vizinha, 2%. Então, qual é o estímulo? Como é que eu estou gerando emprego aqui? Estou falando assim de coisas simples, né? Vamos pegar coisas simples aqui do nosso dia a dia, coisas que você mudar a política rapidamente, que você consegue atrair e fomentar, né? A gente fala de, vamos fazer o nosso teatro novo municipal agora, concluir ele, mas nós temos 4 teatros aqui no centro da cidade, um deles é municipal, que está fechado. Está fechado. Entendeu? Então, assim, temos aqui do lado aqui o Cine Vila Rica. Eu pergunto, olha o investimento que foi feito aqui no Cine Vila Rica, está maravilhoso. Maravilhoso. Foi um investimento privado que foi feito ali, acho que mais de 4 milhões de reais, transformou, recuperou. Né? Recuperou a nossa galera, recuperou o espaço, deu vida. Lindo. Deu maravilhoso, memória gente. Londrinense que tem aqui, né? Meu Deus do céu, maravilhoso. E o que é que nós estamos fazendo para incentivar? Nós, poder público. Sim. Ou melhor, não nós ainda, né? Mas assim, o que o poder público está fazendo para incentivar isso? Nada. Desculpa, mas não está fazendo nada. Entendeu? Tá acumulando pessoas aí e deixando o meu prazer. Então, assim, Londrina precisa mudar a mentalidade. Valorizar o seu empreendedor, desburocratizar a cidade, simplificar os processos dentro da prefeitura. Você não pode demorar 180 dias para conseguir um alvará de uma empresa de baixo impacto ou pequeno impacto. Se for pegar uma empresa de impacto maior, hoje mesmo o empresário falou para mim, cara, eu estou há 4 meses para conseguir o alvará da minha empresa. Consegui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para Cambé. Porque lá, em uma semana, eu tenho o problema resolvido. Uma semana. Então, assim, como é que nós vamos falar de atração de novas empresas, novos empregos, geração de novos empregos, se dentro da prefeitura a gente não consegue transmitir essa necessidade de melhoria da condição, né, e do atendimento ao nosso empreendedor? Você tem que passar por 6, 7 lugares diferentes. Cada um faz um pedido, você não consegue unificar e simplificar isso. Então, o Londrina precisa passar por um processo de simplificação, estabelecer fluxos e processos, né? Deixar as coisas mais fáceis. O que significa isso, Thiago? Significa dizer o seguinte, que quando você precisar abrir uma empresa de contabilidade, você sabe aonde você tem que começar, por onde ela vai passar e em quanto tempo vai ter o teu alvará. Se você precisar abrir uma empresa, uma distribuidora, você sabe onde você vai começar, por onde vai passar e onde vai terminar. Todo o processo. Você sabe chegar ao processo, todo mundo sabe. Enquanto você não souber isso, é claro que não vai desenvolver. Né? Então, mudar esses processos e a mentalidade é fundamental. E isso nós vamos fazer. Pegar uma? Vamos lá, Alessandra. Vamos lá. Deu sua vez agora. Vamos lá, deixa eu mexer isso aqui. Sua vez agora, vai. Mexer. Vamos ver aqui. Segurança pública. Como você pretende combater a criminalidade em Londrina e garantir a segurança dos cidadãos?
Quais são os planos para fortalecer, né, a Guarda Municipal, e a segurança pública? Isso aí. Londrina tem a melhor força de segurança pública do país. Tanto na Polícia Militar, como também na nossa Guarda Municipal. Eu conheço os nossos policiais militares e conheço nossos guardas. E eu desafio alguém a achar guardas mais qualificados e preparados do que os nossos, mais motivados, ou com espírito de motivação, né? Hoje não estão tão motivados assim, mas com vontade de fazer, né? E polícia militar igual a nossa aqui, eu garanto para vocês que não tem. Nós temos aqui nossa companhia de choque, que é um modelo de polícia para o Brasil inteiro. Eles enfrentam mesmo, não tem medo, não tem dificuldade, vão para cima. Então a gente tem polícia. Nós estamos bem. A gente tem polícia. O que a gente precisa hoje? A gente precisa de uma estratégia um pouco melhor e que o poder público ajude um pouco mais. Sim. Porque os grandes crimes, o crime organizado, ele não se cria em Londrina. Então o problema de Londrina está no dia a dia, no pequeno furto, nos pequenos roubos que vão evoluindo e acontecem e se transformam muitas vezes até mesmo na morte, num homicídio de uma vítima que está no dia a dia da sociedade. Mas nós estamos falando aí de pequenos furtos até mesmo de fio de cobre, de placa, né, de cobre também lá no cemitério, mas esse medo que as pessoas têm de andar pelo centro. Por que isso acontece? Todo mundo está cansado de ouvir falar da situação do pessoal em situação de rua em Londrina. Esse é um dos fatores mais graves. Se você está na rua, para sobreviver ali, fatalmente você vai cair para as drogas. Se você ainda não estiver na droga, você vai cair para a droga e você vai cair para o álcool e você vai cair para o vício. Sim. E para alimentar isso, o que você tem que fazer? Furto, né? Furto. Então, você tem hoje alguns bolsas que são cedidos pelo governo federal e pela prefeitura de Londrina, que no dia que você recebe, ele já gasta. Né? Então, fora isso, ele acaba indo para o furto. Não é que todo morador de rua, pelo amor de Deus, não é que todo morador de rua é um criminoso ou já está assaltando e está roubando. Não é. Mas se você conversar com qualquer um deles que tem experiência, eles vão dizer, olha, se você não está na droga, na rua, é questão de tempo para você estar. Se você não está assaltando, se você não está roubando, se você não está cometendo crime, é uma questão de tempo para você começar. Sim. Por quê? A necessidade. Porque você está ali, você precisa, o teu vício precisa ser alimentado, e chega uma hora que para você aquilo ali é o único caminho. Sim. Né? E você precisa prestar contas ao traficante de quem você pegou a droga. Sim. E se tem uma política que acontece o traficante não tem respeito à vida de ninguém. Então eles vão matar você se você não entregar. Isso só conversar com quem está na rua. Então, assim, nós precisamos tirar as pessoas da rua. Política que deixa a pessoa na rua não é política. Então tem que tirar a pessoa da rua. Nós temos que colocar essa pessoa num abrigo, nós temos que dar dignidade para ela, nós temos que qualificar essa pessoa, nós temos que cuidar desse ser humano, nós temos que devolver ele ao emprego, ele precisa ter um emprego. E vai falar assim, mas você quer forçar o cara a trabalhar? Não, eu quero forçar ele a ter uma rotina, um lugar que ele vá a hora que ele acorda, um cansaço natural do dia, que ele só queira chegar no final do dia e dormir, descansar, para que ele não tenha a cabeça dele voltada para a droga. Por que isso teve que segurança pública? Porque se a gente não tirar esse crime, se nós não pararmos de movimentar e fomentar esse crime, não há polícia que chegue. Não há identificação que chegue. Não há lugar de armazenamento de seres humanos que chegue. Não há. Então, a gente precisa começar a olhar para a direção certa. A nossa polícia é maravilhosa. E assim, não dá, né? Honestamente não dá para a gente ter gente em secretarias aqui de Londrina e até mesmo muitas vezes em outros departamentos que persigam o policial quando faz o seu trabalho. O policial está lá para pegar o criminoso, revistar criminoso, cuidar das pessoas. Ele não faz aquilo lá para o esporte, ele faz aquilo lá porque é o dever dele. E nós queremos que ele continue fazendo isso. E nós vamos continuar respaldando ele para fazer esse trabalho. Perfeito. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta aqui, pré-candidato. Vamos lá. Cultura e lazer. Quais são os seus planos para fortalecer a cultura e lazer em Londrina? E como você pretende investir nos espaços culturais, eventos, atividades para todos os públicos? Maravilha. Cultura eu já comecei falando um pouquinho aqui. Foi. A gente volta rapidamente. Né? Então eu falava assim... o incentivo à cultura em Londrina,
começa por a gente ter uma política de incentivo. Essa política de incentivo ela precisa colocar pelo menos um ISS que seja condizente, compatível, né? E nós temos que fomentar a utilização dos nossos espaços. A nossa concha acústica hoje é um clássico. A gente voltou a ter, graças a Deus, a esse movimento maravilhoso, né, aqui da Associação da Concha, que está fazendo um trabalho extraordinário. Assim, eu fico arrepiado, porque eu sou apaixonado por iniciativas privadas, iniciativas das pessoas, né? Gente que não fica esperando o poder público fazer tudo. Então, a iniciativa que tem aqui, a gente recuperar esse espaço, de trazer show, de trazer evento, de trazer iniciativas populares, gente, isso é maravilhoso. Sim. Então, assim, não dá para a gente fazer política pública só com o incentivo ali do Promic. Olha, vamos ver quem que propõe alguma coisa. Não, nós é que temos que fazer. População, assim, então, assim, a partir do momento que a gente tem aqui, no centro da cidade, o Teatro Ouro Verde, que a gente tem o Cine Vila Rica, que a gente tem o teatro aqui do Mãe de Deus, e o Zaqueu de Melo, né? O Teatro Zaqueu, que está fechado há 7 anos. É um teatro municipal, fechado há 7 anos. Então até a pessoa fala, olha, como é que nós vamos concluir aquele grande teatro municipal? Eu falo, tudo bem, a gente tem que concluir ele, mas espera aí, nós temos 4 teatros no centro da cidade que precisam ser utilizados para a gente voltar a ter vida no centro. Nós vamos devolver o centro ao londrinense. A vida do centro ela tem que ser recuperada. O incentivo ao centro tem que ser em primeiro lugar. Então eu digo sempre o seguinte, eu acho que vamos recuperar lá, vamos, mas em primeiro lugar nós temos que devolver essa vida aqui no centro. Cultura em Londrina, sem falar de revitalização do centro da cidade e reutilização do centro da cidade pelo londrinense, pelo cidadão, não vai existir nunca. Porque todas as iniciativas culturais de Londrina, ao longo da história, foram no centro. Então, cultura em Londrina é centro da cidade. Ótimo. Resolvemos 2 problemas, né? Damos vida e damos desenvolvimento para a nossa região. E o segundo ponto só do esporte, que é importante a gente destacar. Hoje a FEL ela tem que operar aí recursos para ela, recursos, né, do fundo, que são também de incentivos fiscais, 14 milhões de reais. Eu quero perguntar para vocês, uma cidade de 600 mil habitantes faz o quê com 14 milhões de reais de incentivo ao esporte sem iniciativa do município, só esperando que projetos sejam aprovados? Não faz, né? Então nós temos aqui um local de revelação de craques no futebol, já fomos à terra do basquete, do futsal, né, do vôlei, olha o nosso Moringão, olha o Estado do Café. Eu sempre falo, se quer falar de esporte, fale em Londrina, porque Londrina tem um dos maiores centros esportivos que o Brasil já viu numa cidade. Então nós temos um Estado do Café de 40 mil habitantes, mais um VGD aqui que é maravilhoso, um autódromo de corrida de Stock Car, né? O que aconteceu com esses espaços hoje? Os nossos centros esportivos de Londrina, esses espaços, estão caindo aos pedaços. Então, assim, a gente não precisa fazer, não precisamos construir nada. Para falar em esporte Londrina hoje, você não precisa construir nada. Claro, tem um bairro ou outro que não está assistido, mas se a gente construir na mentalidade que tem hoje, é construir para destruir. Igual na região sul lá, que nós temos um dos centros, para mim, mais espetaculares, que está lá destruído. Então, assim, essa política de esporte, de incentivo ao esporte, de valorização do esporte, pensando que nós temos que ter times também profissionais para estimular. Olha a nossa GR, né? Que pecado que é isso, gente, pelo amor de Deus. É o exemplo para o Brasil inteiro, sempre foi a referência de formação de atletas, né, de ginástica rítmica, e porque a empresa de patrocínio dela está indo embora, não tem ninguém que consiga levantar a mão e falar, não, vem para cá, né, o próprio município. Então, assim, desculpa, mas é fazer política de esporte e de cultura. Né? Assim, hoje não tem. Não quero criticar não, mas não tem. Sim. Perfeito, muito bom. Bora lá, Vamos lá, mais uma perguntinha. Participação cidadã. Como você pretende garantir a participação da comunidade nas decisões da prefeitura? E quais são os seus planos para criar canais de comunicação, feedback entre a prefeitura e os cidadãos? E tem mais uma aqui, né? Como você pode fortalecer o controle social e a transparência na gestão pública? Transparência na gestão pública, controle social e interlocução nas principais pautas. Nós temos algo hoje que é uma conquista histórica que a Londrina finalmente fez, que é o Master Plan. O Master Plan, para quem não sabe e quem nunca ouviu falar,
é um conjunto de medidas e um plano de ação com objetivos bem claros e definidos, com indicadores a serem analisados, que define o desenvolvimento de Londrina até acho que 2040, se eu não me engano, que para os próximos... isso aí, acho que até 2040. E que isso foi gasto mais de R$1 milhão para fazer esse estudo, e é um estudo que envolveu tanto os órgãos públicos como também a iniciativa privada. Ou seja, a vontade popular, a integração entre pessoas, né, ele já começa pelo Master Plan. E o que a sociedade precisa? Ela precisa acompanhar a execução do Master Plan. O Master Plan é o que fez de Maringá hoje o que ela está se transformando. Em 1995, eles fizeram o Master Plan deles. E criaram uma estrutura para fiscalizar, que foi o CODEM, o Conselho de Desenvolvimento de Maringá. O CODEM é totalmente ligado hoje na ASIM, que é a Associação Comercial e Industrial de Maringá, que tem reuniões semanais. Tem um presidente do CODEM, presidente da ASIM, então eles se reúnem lá no espaço que eles têm para fazer justamente o acompanhamento. Não tem um prefeito hoje que se eleja lá que ele não tem que prestar contas e caminhar na linha que a sociedade definiu. Então, assim, quem tem que definir o futuro da cidade não é o prefeito. Quem tem que definir o futuro da cidade é a própria cidade, são os cidadãos. Perfeito. Entendeu? Então, o que nós precisamos é apenas estar adequados a isso e mostrando que estamos adequados. O que nós temos que fazer? Nós, líderes políticos, nós temos que ter essa mentalidade de que você não é melhor do que 600 mil pessoas juntas pensando. Sim. Né? Então, por isso, o Master Plan de 2021. Por que eu posso falar isso com muita segurança? Porque em 2017, eu, como deputado estadual, montei a Comissão de Infraestrutura e de Desenvolvimento de Londrina e região. Que, inclusive, amanhã, 10 horas da manhã, nós temos a 41ª reunião da Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento de Londrina e região, que é a comissão que integra o político com as entidades civis. Eu sou o coordenador da comissão e ela acontece na ACIL com a participação de várias entidades de Londrina em reuniões mensais, onde nós lá no começo estabelecemos as prioridades do desenvolvimento e a gente acompanha todo mês. Eu vou lá prestar contas de como é que está andando a execução daquelas obras que foram estabelecidas como prioritárias. Poxa, mas isso funciona? A duplicação da 445 que está lá hoje, ela começou após esse processo. O viaduto da PUC começou porque foi priorizado na comissão de infra. O viaduto na 369, lá em Cambé, né, a saída lá para a Rolândia, é fruto da comissão. O aeroporto é fruto da comissão. O contorno norte, que está previsto na concessão, é fruto da comissão. Nós estamos trabalhando agora no projeto lá na Estrada da Esperança também, na 369 em Cambé, e no viaduto do Grêmio, que só não está executado ainda, que na verdade é na Angelina Ritt Vezoso, só não começou a sua execução ainda porque, infelizmente, tivemos algumas idas e vindas do projeto que ficou na responsabilidade do município, da prefeitura, mas o governador já se comprometeu em executar aquela obra. Então, a Comissão de Infraestrutura, que é uma comissão que começou lá e está até agora e funciona regularmente, é a maior interface entre público e privado que nós temos. Então, a minha mentalidade é: eu quero executar aquilo que nós definirmos todos como sendo prioritário. Vou citar aqui condomínios. Sim. Isso para mim já está claro. Nós, os condomínios, a gestão de condomínios, gente, é a maior solução de integração entre sociedade e o poder público. Porque o presidente do condomínio, né, o síndico do condomínio, é o antigo presidente de bairro, lembra? Não? Sim. Então você tem o líder de bairro, você tem o presidente do bairro, tal, que seria o responsável. O que é o síndico hoje? O síndico é isso. O síndico é isso. Só que com uma diferença. Em regra, ele tem a sua remuneração. Sim. Então ele tem responsabilidade. Ele tem uma comunidade que o cobra com legitimidade para cobrar. Opa. Ele foi eleito de uma forma... foi definido, né? Às vezes contratado ou definido, né, de uma forma muito técnica. E hoje, em regra, são profissionais. Sim. Então é o seguinte... aquilo que nós precisamos que tenha também nas nossas lideranças de bairro, hoje o poder público já ganhou vindo dos condomínios. Então, é óbvio, gente, o que nós temos que fazer? Ter uma pauta, ter uma estrutura, ter uma divisão dentro da prefeitura para esse atendimento. Eu tenho certeza que devemos estar falando aí de 30%, 40%, né? Talvez até mais. De 40% a 45%. Hoje, pelos dados aí que a gente tem, Londrina deve ter 2.400 condomínios. Então, a gente transformar em população, mais de 40% da população londrinense reside em condomínio. Vamos colocar aí 50% então? Sim. Se 50% eu consigo atender diretamente
ouvindo um número de, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas, ou tendo um canal aberto de diálogo direto, uma estrutura própria para atendimento. Uma representatividade dessa categoria. Claro, mas assim, se você tiver um sistema, um fluxo, é tão fácil, entendeu? Assim, a prefeitura é gigantesca, nós temos 9.000 servidores. Né? Então, assim, a gente tem que dar conta de ouvir essas demandas, de ter essas demandas canalizadas em um único local. O que precisa de dar resposta? Então, se a gente conseguir integrar, né, esse fluxo de informações, você já está fazendo um trabalho lá. Meu Deus do céu, é tão fácil. Você fala com a cidade inteira, praticamente, por intermédio dessas pessoas. Entendeu? Dos problemas da cidade inteira. Problemas de lixo, problemas de água, problemas de esgoto, problemas de viário, problema de chegada, de saída, de fluxo. Entendeu? Então, assim, de saúde, de atendimento. Você tem tudo ali. Então, não aproveitar isso seria uma besteira. Então, assim, essa para mim é uma das grandes plataformas da minha interação entre a população e o poder público. Eu sei que já foi o tempo, mas só fazer um detalhezinho. Sim, fica à vontade. Pode. Alguém já ligou num 56 da prefeitura, não? Um 56? Não. Bom, a gente sabe o que é um 56, né, gente? Então, porque às vezes eu me deparo com Londrina, às vezes não sabe. Né? O 56 deveria ser o canal de interface entre a prefeitura e o cidadão. Né? Assim, e a gente nem sabe disso. Não há uma interface. Não há uma interface. Não há. Né? Gente, nós estamos falando, nós já estamos vivendo o tempo de inteligência artificial conversando com as pessoas. E nós não temos sequer um telefone decente hoje para fazer essa interlocução. Eu brinco sempre. Quem é o 156 da prefeitura? A Pai Querer. O Marini também. Entendeu? Então é o JB e o Marini ali, o 156. Eles que recebem lá a reclamação, liga lá para a prefeitura para perguntar o que está acontecendo. Gente, pelo amor de Deus. Hoje com o WhatsApp, hoje com o sistema de chatbot, hoje com o sistema de inteligência artificial, o que são as pessoas para você? São as pessoas que vão trazer as informações dos problemas que a cidade tem. Entendeu? Não é longe, é perto. Bom, vamos lá. Pré-candidato, você vai poder dar continuidade no teu raciocínio, porque a próxima pergunta, ela vem de encontro aí com o que você está abordando agora, tá? Tecnologia e inovação. O que a gente gostaria de saber de você? Como que você pode utilizar hoje a tecnologia ao nosso favor? Hoje nós temos aí a inteligência artificial, tanta coisa chegando, tecnologia de ponta aí com acessibilidade a todo mundo, para melhorar a gestão da cidade e os serviços públicos, né? E os seus planos para desenvolvimento, né, desse ecossistema inovador na cidade de Londrina. Eu gostaria que você comentasse também como que nós podemos fazer com que Londrina se conectasse, que ela fosse uma cidade digital. A gente fala muito isso em algumas grandes cidades, e o acesso à internet para todos. Boa, né? Qualquer um tem que estar focado nisso, né? Eu até falo assim, às vezes o caboclo tem medo de falar, né, de proposta, né? Porque, falar de proposta, alguém vai copiar. Meu amigo, proposta é fácil, meu amigo. Eu quero saber o seguinte, você sabe fazer isso aí, não? Você consegue fazer, você tem visão para isso, tem capacidade para isso? Então, assim, não tem que ter medo, não. A gente tem que falar, entendeu? A gente tem que falar, a gente tem que mostrar o que a gente quer para a cidade, o que você pensa. Eu respiro tecnologia, para dentro da administração. Meu gabinete fala em tecnologia. Eu fui o primeiro cara dentro daquela Assembleia Legislativa do Paraná que contratou um gestor de projetos, vindo de multinacional, para falar em como nós vamos gerenciar as demandas que estão chegando. Então, assim, se a gente vai falar em eficiência, hoje nós temos que falar em tecnologia. Eu não tenho como fazer gestão hoje de uma cidade, de uma estrutura com 9.000 servidores sem ter tecnologia. Impossível. Né? Hoje as nossas secretarias municipais, como é que nós vamos falar de cidade digital, sendo que as nossas secretarias, cada uma está operando com um sistema próprio? Se eu não tenho interface de comunicação entre uma secretaria e outra. Gente, o que significa dizer isso? Que no mesmo espaço de trabalho, a Alessandra fala grego e o Paulo, vamos pensar aí, fala suíço? Mandarim. Grego e mandarim. Vocês vão se entender? Você pode ser o maior especialista em condomínios, você pode ser o maior especialista em segurança. Nossa, se a gente conseguisse conectar os dois, né, o Paulo e a Alessandra, meu Deus, a gente ia fazer um projeto aqui maravilhoso, porque vamos pegar o conhecimento de um com o conhecimento do outro, a gente integra eles e vai sair um produto espetacular. Mas peraí, mas os dois não conseguem se comunicar, eles têm que fazer mímica, eles têm que fazer gestos, porque um não conversa com o outro.
é assim hoje que os sistemas da prefeitura estão. Cada secretaria tem um sistema que não conversa com o outro. Então é uma secretaria falando grego e o outro falando mandarim. Ou seja, gente, você não consegue controlar sequer o ponto de entrada e saída em tempo real, você não consegue comunicar isso com um sistema de gestão de pessoas, você não consegue, isso não existe. Então, se você protocolar, até hoje o protocolo, até você tem um protocolo eletrônico, você até tem, mas tem muitos processos, procedimentos lá dentro, assim, que, vou citar um exemplo aqui, se você pagou em atraso, alguma conta lá na prefeitura, alguma dívida e tal, você não consegue gerar a tua certidão e pegar ela online. Você não consegue. Por quê? Porque o sistema de pagamento está em uma secretaria e o controle está na outra. Não está interligado, né? Não está. Então, assim, como é que você vai fazer gestão moderna? Como é que você vai falar de gestão por indicador? BI, né? Como é que você vai falar de BI? Como é que você vai fazer controle disso numa cidade onde você não consegue interligar os sistemas? Então, assim, a inovação, ela é algo básico. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer hoje na prefeitura é tratar de interligar esses sistemas, ou trocar os sistemas, mas para mim, na minha opinião, é muito difícil, mas é usar esse sistema novo que a gente tem, né? Seria assim, eu não preciso ensinar, então, um falar mandarim ou o outro falar grego, né? Sim. Eu posso ensinar os dois a falarem inglês, entendeu? Sim. E vocês vão conversar em inglês. Então, mais fácil do que eu ensinar todos a falarem todos os idiomas, eu estabeleço um idioma único e faço todos os sistemas conversarem com aquele sistema, e depois que eles conversarem com aquele sistema, daí eles vão se conversar. Então é isso que a gente precisa fazer. Aí nós vamos começar a falar de cidade inteligente. Aí nós vamos falar de internet para todos, porque a hora que eu tiver internet para todos, eu tenho acesso a informações que apenas quando eu conecto as pessoas eu consigo ter de volta, né? Aí eu vou falar de agendamento, de consulta de uma forma online, de se você precisar conversar com ninguém, você acessa o sistema lá, sabe o horário que é melhor você ir em determinada unidade de saúde. Como é que isso vai chegar lá na ponta? Né? Internet para todos significa inclusão digital. Inclusão digital significa ter acesso ao conhecimento que está no mundo todo. Significa que o teu filho... de quem tá, não importa se você está lá na Gleba Palhano ou se você está lá na ponta, lá no Maria Cecília, lá no Vivi Xavier, se você está lá no São Jorge, no Aparecidinha, não importa. Se você está lá no Vista Bela, não importa. Se você tiver internet, você sabe que acesso à informação você vai ter. E se nós tivermos uma formação tecnológica, né, para instruir as pessoas a estarem qualificadas com o básico, elas vão poder ter o mesmo nível de acesso a informações que qualquer pessoa tem, independente se é rico ou se é pobre. Isso é uma cidade digital, isso é uma cidade inclusiva, né? Quer dizer, cidade digital ainda tem mais coisas para a gente falar em cidade digital, né? Mas assim, começa por aí. Se eu não começar falando disso, você nunca vai ter a cidade digital, Paulo, que você me perguntou agora. Perfeito. Vamos lá para a última pergunta. A última deu para fazer todas? Olha. Sim. No tempo. Com certeza. Mobilidade urbana. Cadê a mobilidade urbana aqui para me ler aqui? Aqui. Quais são seus planos para melhorar o transporte público em Londrina, incluindo ônibus, transporte alternativo e ciclovias, né? E como você pretende reduzir o congestionamento nas ruas e melhorar a fluidez do trânsito? Esse é um dos grandes desafios que Londrina tem. A gente não conseguiu ainda definir uma matriz. Nenhuma das nossas matrizes de transporte funciona. Nenhuma. Então a gente não é modelo para nada, não é referência para nada. Teve um início, né, de um trabalho feito pelo Alexandre Kiref, que eu acho que ele foi quem conseguiu pensar fora da caixinha em relação a isso, né? Mas que a gente usufrui hoje de grande parte do sistema do Superbus que foi colocado lá atrás, mas parece que ficou um pouco paralisado nisso. Então, algumas das vias que foram pensadas, né, na região leste, cortando a cidade também de leste a oeste, alguns pontos que foram pensados para isso, a gente parou ali. Né? Então, assim, é como se aquilo fosse suficiente. Algumas grandes vias que foram feitas. Então, não é. É até difícil. Hoje é tão difícil falar até em transportes mais sustentáveis, quando a gente não consegue entregar um transporte minimamente decente para as pessoas. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, o que Londrina precisa fazer é reorganizar o nosso sistema de transporte, né, o nosso sistema de ônibus. Claro, incentivar
incentivar modais diversos, eu acho que é válido, é importante. Mas assim, vamos falar de bicicleta? Vamos lembrar que Londrina é uma cidade bem quebrada. Então, você imaginar todo londrinense saindo para trabalhar usando bicicleta é uma cultura muito difícil de acontecer. Eu sei que a gente tem hoje trabalhador morando na região norte que vem trabalhar no centro da cidade e na região sul. Sim. Então, você entende que nós precisamos repensar o transporte, nada mais é do que o tempo que você leva ou como você faz para sair de um determinado ponto e chegar até o outro. Perfeito. E aí você pode fazer suas considerações finais, a gente tem uma câmera ali, pode dirigir, falar aí com a nossa vontade. Bom, primeiro agradecer a todos vocês, né? Oportunidade muito boa a gente poder bater esse papo, né? Falar com as pessoas que estão acompanhando vocês e dizer o seguinte, gente. Quando a gente achar que está bom, o pouco que muitas vezes a gente tem, nós vamos nos limitar. Então, está na hora de abrir a nossa cabeça, abrir a nossa mentalidade e enxergar que tem muitos, principalmente para quem tem as piores condições hoje para viver, quem está na situação mais difícil. Então, parar com essa distinção, né, é unir a cidade. A primeira universidade estadual do Paraná é a Londrina. O primeiro e único órgão de pesquisa agro do Paraná, né, do estado, Londrina, nosso querido IAPAR. Um estado de 40 mil lugares, fora na capital, é Londrina, nosso estado do café. Um autódromo daquela grandiosidade é Londrina. Olha o nosso Igapó, está lá subutilizado, quase fechado. Olha a nossa riqueza cultural. Então, se a gente não pensar pequeno, nós estaremos desrespeitando os nossos pioneiros e quem sonhou em fazer. Então, gente, vamos pensar grande, porque nós somos gigantes. Obrigado, mais uma vez. E agradecer a toda a nossa audiência. A ProSecurity já está com uma sede aqui em Londrina, trazendo com toda a documentação, com a segurança que eles têm. E lembrando também, para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, gente, vai lá no YouTube, no Pode Liderar, faça a sua inscrição, deixe o seu joinha ali, o likezinho. E até a semana que vem. Um abraço!